E se eu lhe dissesse que o maior alerta de Deus para a nossa geração não é um trovão que rasga os céus, mas um silêncio que se aprofunda na alma? E se a profecia mais crucial para o fim dos tempos não estivesse escondida em códigos antigos ou escrita nas estrelas, mas estivesse ecoando agora mesmo no espaço vazio que cresce dentro do coração humano? Pense comigo por um instante. Pense na quietude que antecede uma grande tempestade. Não é um silêncio de paz. É um silêncio pesado, denso. O ar fica parado, as folhas das árvores não se movem e até os animais parecem prender a respiração. Há uma tensão no ar, uma expectativa de que algo está prestes a se romper. Esse é o tipo de silêncio que está se instalando sobre o nosso mundo. Não é a ausência de barulho. Pelo contrário, nunca vivemos em uma era tão barulhenta. Nossas mentes são bombardeadas por uma avalanche de informações, notificações, opiniões e distrações. Nossos dias são uma corrida frenética do amanhecer ao anoitecer, preenchidos por telas que prometem conexão, mas que muitas vezes nos deixam mais sozinhos. Nós nos tornamos mestres em preencher cada segundo de silêncio com algum tipo de ruído. Se estamos em uma fila, pegamos o celular. Se estamos no carro, ligamos o rádio ou um podcast. Se estamos em casa, a televisão se torna a trilha sonora de fundo. E por que fazemos isso? Talvez porque no fundo da alma tenhamos medo do que poderíamos ouvir se tudo se calasse. Temos medo de encarar o eco que vem de dentro, o eco de um vazio, de uma falta de propósito, de uma pergunta que não ousamos fazer em voz alta. É só isso. É nesse silêncio que Deus tenta falar. Mas nós inventamos um barulho ensurdecedor para não ter que ouvi-lo. E é exatamente sobre isso a profecia oculta que precisamos desvendar hoje. A Bíblia, meus amigos, não é apenas um livro de histórias do passado, é um espelho. Um espelho que Deus coloca diante de nós, para que vejamos a condição da nossa própria alma. E neste espelho encontramos uma das advertências mais sóbrias e penetrantes de toda a Escritura. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais do fim, eles esperavam ouvir sobre guerras espetaculares, fomes e cataclismas. E Jesus falou sobre tudo isso. Mas então, ele apontou para um sinal muito mais sutil, muito mais íntimo e, por isso mesmo, muito mais perigoso. Em Mateus, capítulo 24, versículo 12, ele diz uma frase que deveria nos fazer parar e tremer. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pense na profundidade disso. A profecia final não é sobre a queda de um império ou o colapso da economia. É sobre uma catástrofe do coração. O esfriamento do amor. Não é um evento que será noticiado nos jornais. É uma erosão silenciosa, uma doença que se espalha no invisível como um câncer espiritual. Este é o eco, a vibração de uma rachadura que se forma nos fundamentos da humanidade. O que significa o amor esfriará? Significa que o amor a Deus se torna uma formalidade, um ritual de domingo, uma tradição, sem fogo, sem paixão, sem entrega. Significa que o amor ao próximo se torna seletivo e condicional. Vemos o sofrimento nas telas, nos compadecemos por um instante e, com o deslizar de um dedo, passamos para o próximo vídeo, para a próxima distração. Nossos corações se tornam anestesiados
pela superexposição à tragédia. A empatia se cansa. A compaixão se esgota. Significa que o amor à verdade é trocado pela conveniência da nossa própria opinião. Já não buscamos o que é certo, mas o que nos faz sentir bem. A verdade se torna relativa fluida, uma mercadoria que adaptamos aos nossos desejos. E quando uma sociedade perde o amor pela verdade, ela perde sua bússola moral. Ela está perdida navegando em círculos na escuridão, mesmo que tenha toda a tecnologia e todo o conhecimento do mundo. Esta profecia está oculta não porque seja difícil de encontrar na Bíblia, mas porque é dolorosa demais para ser encarada em nosso próprio reflexo. É mais fácil apontar para os problemas do mundo lá fora, a corrupção na política, a violência nas ruas, do que admitir a frieza que está se instalando aqui dentro, em nossos próprios corações. É o eco de um distanciamento, de uma desconexão com a fonte de todo amor. É o som de um povo que lentamente está se esquecendo de Deus. Esta noite, eu não quero que você procure por sinais no céu ou tente decifrar manchetes de jornais. Eu quero te convidar a fazer algo muito mais corajoso. Eu quero te convidar a ficar em silêncio por um momento, a desligar o barulho do mundo e a tentar ouvir. Você consegue perceber esse eco na sua própria vida? Consegue sentir essa sutil frieza tentando se instalar? Quando foi a última vez que seu coração ardeu de amor por Deus? Quando foi a última vez que você amou seu próximo sem esperar nada em troca? Quando foi a última vez que você defendeu a verdade, mesmo que isso lhe custasse caro? A advertência de Jesus não é uma sentença final. É um chamado ao despertar. É um ato de misericórdia. Ele está nos dizendo: cuidado com o frio, cuidado com o silêncio, que não é de paz, mas de indiferença. Porque antes que a casa desabe, os alicerces tremem. E o eco que estamos começando a ouvir por toda parte é o som desse tremor. Este é o verdadeiro alerta para o fim dos tempos. E a nossa resposta a ele determinará tudo. Antes de mergulharmos fundo na resposta, um pequeno pedido. Se o que falamos até agora ressoou aí dentro, se você consegue sentir esse eco de silêncio do qual estamos falando, escreva nos comentários apenas 2 palavras: eu ouço. E eu te peço, fique até o final, porque entender o porquê desse eco não é o fim do problema, é o começo da solução. Naquele silêncio que falamos, naquele frio que ameaça tomar conta do coração, a primeira reação humana é o pânico ou a confusão. Sentimos o tremor nos alicerces e não sabemos o que fazer. Corremos de volta para o barulho, para as distrações, para qualquer coisa que abafe essa sensação incômoda de que algo fundamental está errado. Mas, e se esse eco, esse tremor não for um sinal para fugir, mas um convite para aprender? E se Deus, em sua infinita misericórdia, estiver tentando se comunicar conosco, mas nós simplesmente esquecemos a sua linguagem? É aqui que a palavra profecia entra. E eu sei o que muitos pensam quando ouvem essa palavra. A mente imediatamente viaja para imagens de videntes com bolas de cristal, para códigos secretos em livros empoeirados, para tentativas de adivinhar datas e eventos futuros, como se a Bíblia fosse um quebra-cabeça cósmico para satisfazer nossa curiosidade. Mas essa visão, meus amigos, é pequena demais. É uma caricatura que o inimigo adora que acreditemos, porque ela nos distrai da verdadeira e poderosa essência da profecia.
A profecia bíblica não é, em primeiro lugar, sobre adivinhar o futuro. Ela é, em sua essência, sobre revelar o presente. É a linguagem que Deus usa para nos mostrar quem Ele é, como Ele age e como Ele vê o estado do nosso coração. Pense nisso como a linguagem de um pai amoroso, mas justo. Um pai que estabeleceu princípios eternos em seu universo, princípios que não mudam, não importa o século em que vivemos. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, encontramos uma chave que destranca essa verdade. Diz assim: certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Qual é esse segredo? Não é um mapa de acontecimentos futuros para ganharmos alguma vantagem. O segredo de Deus é o seu próprio coração. É a revelação do seu caráter. A profecia é Deus nos dizendo: este sou eu. É assim que eu sou. Eu sou misericordioso, mas também sou justo. Eu sou paciente, mas a minha paciência tem um limite. Eu anseio por relacionamento, mas não tolero a rebelião contínua. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra um padrão claro e repetitivo. É um padrão tão consistente que, uma vez que você o enxerga, você começa a vê-lo em todos os lugares, inclusive nas manchetes dos jornais de hoje. O padrão é este: o ser humano, dotado de livre-arbítrio, se afasta de Deus em busca de sua própria autonomia. Deus, em sua misericórdia, não o destrói imediatamente. Ele envia advertências. Ele envia profetas, circunstâncias, crises. Ele envia o eco no silêncio. Ele chama ao arrependimento. Se o coração do povo se quebranta e se volta para ele, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas se o coração se endurece, se a advertência é desprezada e o pecado é celebrado como virtude, então o juízo se torna uma consequência inevitável e justa. O oculto na profecia, portanto, não está no texto sagrado. Está em nossa cegueira espiritual. Está em nossa arrogância de acreditar que somos uma geração tão avançada, tão tecnológica, tão evoluída, que esses padrões antigos não se aplicam mais a nós. Que tolice! A tecnologia pode ter mudado, as roupas podem ser diferentes, as cidades podem ser mais altas, mas o coração humano é o mesmo de sempre. Ele ainda anseia por significado, ainda é tentado pelo orgulho e ainda precisa desesperadamente de um Salvador. Vamos olhar para dois exemplos claros dessa linguagem de Deus em ação. Duas histórias que parecem antigas, mas que são um espelho cristalino do nosso tempo. Primeiro, olhemos para a cidade de Nínive. A Bíblia a descreve como uma cidade de grande maldade, um lugar de violência, corrupção e depravação. Diante dos olhos de um Deus santo, Nínive estava condenada. A balança da justiça divina pendia pesadamente contra ela. E o que Deus faz? Ele poderia ter simplesmente apagado a cidade do mapa com um estalar de dedos. Mas essa não é a primeira ação do seu caráter. A primeira ação do seu coração é a advertência. Ele chama um profeta Jonas, um homem relutante e teimoso, e lhe dá uma mensagem simples e direta. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. A mensagem chega. É dura, é assustadora, mas é clara. E então, o impossível acontece. A Bíblia nos conta que os ninivitas creram em Deus.
desde o maior até o menor. A notícia chega aos ouvidos do rei, o homem mais poderoso daquele império. E o que ele faz? Ele não consulta seus conselheiros políticos. Ele não chama seus generais para preparar uma defesa. Ele não ridiculariza o profeta estrangeiro. A Escritura diz que ele se levantou do seu trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Ele se humilhou e ele proclamou um jejum nacional, ordenando que todos, até os animais, clamassem a Deus com fervor e se convertessem de seus maus caminhos. Que cena extraordinária! Um líder que lidera seu povo, não em arrogância, mas em arrependimento. E qual foi o resultado? O texto bíblico é emocionante. Deus viu o que eles fizeram e como se converteram de seu mau caminho, e teve misericórdia e não os destruiu como tinha ameaçado. Esta é a linguagem de Deus. Este é o padrão. Pecado identificado, advertência enviada, arrependimento genuíno, misericórdia liberada. Deus não tem prazer na destruição. Seu coração se inclina para a restauração. Ele estava disposto a perdoar uma cidade inteira, uma cidade pagã, por causa de um coração quebrantado. Esta história não está na Bíblia apenas para nos contar um fato histórico. Ela está lá para nos ensinar a linguagem da esperança. Ela nos diz que não importa quão longe uma pessoa ou uma geração tenha se afastado, a porta do arrependimento nunca está completamente fechada enquanto houver fôlego de vida. Agora, vamos olhar para o outro lado da moeda. Vamos olhar para a história de Babilônia. Babilônia não era apenas uma cidade. Era o símbolo máximo do poder da riqueza e da arrogância humana. Seu rei, Nabucodonosor, olhou para a magnificência da cidade que havia construído e disse, conforme registrado no livro de Daniel: "Não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade?" Você consegue ouvir o eu nessa frase? Eu edifiquei, meu poder, minha majestade. Este é o auge da autoadoração. É o homem sentado no trono de sua própria vida, declarando-se Deus. A advertência de Deus veio a ele em sonhos, mas ele a ignorou. Deus o humilhou, fazendo-o viver como um animal no campo, para lhe ensinar que é o Altíssimo quem governa sobre os reinos dos homens. Mas a lição não foi totalmente aprendida por seus sucessores. Anos depois, seu neto Belsazar deu um grande banquete. Em um ato de supremo desafio e zombaria, ele mandou trazer as taças sagradas que haviam sido tiradas do templo de Deus em Jerusalém. E ele, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho nelas, louvando os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro de madeira e de pedra. Eles profanaram o que era santo. Eles brindaram a sua própria glória, usando os utensílios consagrados ao Deus Todo-Poderoso. Naquele exato momento, o juízo de Deus não foi mais uma advertência sussurrada. Tornou-se uma sentença escrita na parede. Dedos de uma mão humana apareceram e escreveram uma mensagem que ninguém conseguia entender. O profeta Daniel foi chamado e ele leu a linguagem de Deus para um império arrogante. Mene, mene, tekel, parsim. E ele traduziu: Deus contou os dias do teu reino
e o determinou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. O teu reino foi dividido e entregue a outros. A Bíblia nos diz que naquela mesma noite Belsazar foi morto e o Império Babilônico caiu. Aqui vemos o outro lado do padrão. Pecado que se torna arrogância, advertências que são ignoradas, o sagrado que é profanado e o juízo que se torna uma consequência inevitável. A paciência de Deus, embora longa, não é infinita. Há um ponto em que a balança da justiça divina finalmente pesa e a sentença é executada. Agora, eu lhe pergunto, por que Deus nos deixou essas histórias? Para nos assustar? Não. Para que aprendêssemos a sua linguagem. Ele está nos mostrando através de exemplos reais como seu coração e sua justiça operam. Ele está nos dizendo: não pensem que eu mudei. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os princípios pelos quais julguei Nínive e Babilônia são os mesmos pelos quais eu olho para a sua geração hoje. O grande perigo do nosso tempo não é a falta de informação, é a falta de discernimento. Vemos os mesmos padrões se repetindo diante de nós, mas os chamamos por outros nomes. Chamamos a arrogância de autoconfiança. Chamamos a celebração do pecado de liberdade de expressão. Chamamos a profanação do sagrado de progresso. E ao fazer isso, nos tornamos surdos à linguagem de Deus. Ignoramos o eco no silêncio, convencendo a nós mesmos de que é apenas o som do vento. Mas não é. É o som de um pai nos chamando para casa. É a voz do Criador advertindo sua criação. Aprender a linguagem esquecida de Deus é o primeiro passo para a sobrevivência espiritual em tempos como estes. É tirar os olhos das teorias da conspiração e dos adivinhos do futuro e fixá-los no caráter imutável de Deus revelado em sua palavra. É entender que a história não é uma série de acidentes aleatórios, mas um diálogo contínuo entre um Deus santo e uma humanidade caída. A grande questão que a linguagem de Deus nos força a encarar é esta: em qual história a nossa geração está escrevendo o seu nome? Estamos vivendo a história de Nínive com a possibilidade de um arrependimento que pode mudar tudo? Ou estamos nos momentos finais da história de Babilônia, brindando com taças sagradas, enquanto a mão de Deus já escreve a sentença na parede? A resposta a essa pergunta define não apenas o nosso futuro coletivo, mas o seu destino eterno. Antes de dissecarmos a anatomia dessa queda espiritual, eu quero te fazer um convite. Se você está aqui, não por mera curiosidade, mas porque busca a verdade com um coração sincero, escreva aqui nos comentários "coração aberto". É um sinal para nós e um compromisso seu de que você não vai apenas ouvir, mas se permitir ser examinado pela palavra. E acredite, o que vamos descobrir juntos é ao mesmo tempo assustador e libertador. Então, a grande pergunta que ficou ecoando no ar ao final da nossa última conversa foi: em qual história nós estamos? Somos a Nínive, à beira de um arrependimento que pode mudar tudo? Ou somos a Babilônia, nos momentos finais de uma festa arrogante, surdos à sentença que já está sendo escrita na parede? Como podemos saber? A resposta, meus amigos, não está em tentar adivinhar o futuro. A resposta está em ter a coragem de diagnosticar o presente. Para entender para onde uma sociedade está indo,
precisamos primeiro entender como ela chegou até aqui. Precisamos examinar com a precisão de um cirurgião e a honestidade de um pecador a anatomia da queda espiritual. E eu quero que você entenda algo crucial. Uma grande queda, seja de um homem ou de uma geração inteira, nunca é um evento súbito. É um processo. Uma árvore centenária não cai com uma brisa suave. Ela cai porque por anos, talvez décadas, uma doença silenciosa esteve apodrecendo suas raízes lá no escuro, debaixo da terra, onde ninguém podia ver. Quando a tempestade finalmente chega, ela apenas revela a fraqueza que já estava instalada. O colapso é apenas o sintoma final e visível de uma longa e lenta decadência interior. O mesmo acontece espiritualmente. Nenhuma sociedade acorda um dia e decide abandonar a Deus. É uma erosão lenta, um desvio de um grau que, ao longo de uma jornada, leva a um destino completamente diferente. E a Bíblia, em sua infinita sabedoria, não nos deixa no escuro sobre como esse processo acontece. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de sua carta aos Romanos, nos entrega o que eu chamo de a radiografia da alma caída. Ele não está falando de um povo específico ou de uma era distante. Ele está descrevendo um padrão humano atemporal. Ele está nos dando a anatomia exata dessa doença espiritual. E o primeiro passo, o ponto de origem de toda a decadência, é algo chocante. A queda não começa com a ignorância. Não começa porque as pessoas não conheciam a Deus. Paulo é explícito. Ele diz que a ira de Deus se revela contra os homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ele continua dizendo que o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto a eles porque Deus lhes manifestou. Através da criação, do sol, que nasce da complexidade de uma flor da vastidão das estrelas, a glória e o poder de Deus são claramente vistos, tornando os homens indesculpáveis. Você entende a profundidade disso? A queda não começa na escuridão, mas na luz. Começa com uma verdade que é conhecida, mas intencionalmente ignorada. É o eco de Deus que falamos na primeira parte, mas a pessoa escolhe colocar as mãos sobre os ouvidos. É a consciência que sussurra: existe algo maior. Mas a mente grita de volta: não, eu sou o mestre do meu destino. É um ato deliberado de supressão. É empurrar a verdade para o porão da alma e trancar a porta na esperança de que ela não faça mais barulho. Mas uma verdade suprimida não morre. Ela fermenta. E ela dá origem ao segundo estágio da doença, que é ainda mais sutil. Paulo continua no versículo 21, e esta é talvez a frase mais importante para entendermos a nossa própria geração. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Aqui está o início do fim. Não com um ato de rebelião, aberta com punhos cerrados contra os céus, mas com a ingratidão. Que coisa pequena não é esquecer de dizer obrigado. Mas, espiritualmente, a ingratidão é um veneno mortal. A gratidão é o que mantém o coração humilde e conectado à fonte de todas as coisas. Quando você é grato, você reconhece que a vida, a saúde e a família, o ar que você respira, não são direitos seus, mas presentes de um doador generoso. Mas, quando a gratidão morre, o orgulho nasce. O coração ingrato começa a pensar que tudo o que tem é fruto do seu próprio esforço, da sua própria inteligência, do seu próprio mérito.
Ele se esquece do doador e começa a adorar o presente e a si mesmo. E o que acontece quando o orgulho toma conta? Paulo nos diz: pelo contrário, tornaram-se fúteis nos seus pensamentos, e o seu coração insensato se obscureceu. O coração que não é grato se torna um coração vazio, e um coração vazio se enche de escuridão. Os pensamentos se tornam fúteis, sem propósito, sem rumo, girando em torno de si mesmos. A pessoa se torna o centro do seu próprio universo, e a escuridão começa a parecer normal. A verdade que antes era clara, agora se torna turva. Isso nos leva diretamente ao terceiro estágio da anatomia da queda, a troca. A humanidade agora, com o coração obscurecido e cheia de orgulho, comete o ato mais insensato de todos. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não é exatamente essa a imagem da nossa era? Uma geração que se orgulha do seu conhecimento, da sua ciência, da sua tecnologia. Uma geração que olha para as gerações passadas com um ar de superioridade, como se a fé em Deus fosse uma superstição primitiva da qual finalmente nos libertamos. Nos declaramos sábios, mas Deus do seu trono olha para essa arrogância e a chama de loucura. E por quê? Porque, diz Paulo, eles cometeram a pior troca da história e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e passaram a honrar e a servir mais a criatura do que o Criador. Eles trocaram o infinito pelo finito, a fonte pela cisterna rachada, o original pela cópia barata. Eles olharam para o Deus que criou o universo e disseram: não, obrigado. Eu prefiro adorar algo que eu mesmo fiz, algo que eu possa controlar, algo que se pareça comigo. E assim nasceu a idolatria, que vamos explorar mais a fundo em nosso próximo encontro. Mas a semente dela está aqui nessa troca insensata. Até este ponto, a história é sobre as ações do homem, suprimir a verdade, não dar graças, se tornar orgulhoso, trocar a glória de Deus. Mas agora, a anatomia da queda nos mostra a reação de Deus. E é aqui que o texto se torna aterrorizante. 3 vezes neste capítulo, Paulo usa uma frase assustadora. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à imundícia pelos desejos dos seus corações. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou a paixões infames. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? O juízo de Deus não começa necessariamente com o fogo do céu. O juízo mais terrível de Deus é Ele simplesmente nos dar o que nós insistentemente pedimos. É Ele tirar suas mãos restritivas e dizer com um coração que eu imagino estar partido: é isso que vocês querem? Vocês querem viver sem mim? Vocês querem ser os seus próprios deuses? Então vão, vivam as consequências da sua escolha. Isso não é indiferença divina, é juízo divino. É como um médico que diz a um paciente que se recusa a parar de fumar: eu não posso mais te ajudar, você escolheu o seu caminho. Deus permite que a doença do pecado siga o seu curso natural, e o resultado
é a desintegração total. E qual é o sintoma final dessa doença quando ela atinge seu estágio terminal? Paulo nos dá uma lista, uma tomografia computadorizada da sociedade que abandonou a Deus. Ele diz que por terem sido entregues a uma mente depravada, eles se encheram de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Leia essa lista devagar. Isso parece a descrição de uma tribo antiga e bárbara, ou parece a manchete do noticiário de hoje à noite. Inimizades, brigas em redes sociais, famílias quebradas, desonestidade nos negócios, falta de empatia, a celebração do que é perverso e a ridicularização do que é bom. É a desintegração do tecido social. E Paulo termina com o golpe final. Ele diz que essas pessoas não apenas praticam tais coisas, mas também sentem prazer nos que as praticam. Chega um ponto na queda espiritual em que o mal não é apenas tolerado, ele é aplaudido. O que antes era vergonhoso se torna motivo de orgulho. O que antes era feito no escuro, agora é celebrado em desfiles à luz do dia. E qualquer um que ouse chamar o erro de erro é rotulado como intolerante, retrógrado, um inimigo do progresso. Quando uma sociedade chega a esse ponto, quando ela chama o mal de bem e o bem de mal, ela está em estado terminal. A árvore está oca por dentro, as raízes estão podres e ela está a apenas uma tempestade de distância do colapso total. Esta, meus amigos, é a anatomia da queda. É um processo lento, sutil e mortal. Começa com uma verdade conhecida, mas ignorada. Floresce em um coração ingrato e orgulhoso. Resulta na troca insensata da glória de Deus por coisas criadas. E culmina no juízo de Deus nos entregando aos nossos próprios desejos, o que leva à desintegração completa da moralidade e da sociedade. Ao ouvir isso, não cometa o erro de apontar o dedo para o mundo lá fora. A primeira pergunta que essa radiografia nos força a fazer é: Senhor, há algum sinal dessa doença em mim? Existe alguma verdade que eu estou suprimindo? Existe ingratidão no meu coração? Existe algum orgulho que me faz sentir autossuficiente? Porque essa doença não atinge apenas a sociedade. Ela começa no coração de indivíduos. E se o povo que se chama pelo nome de Deus está infectado com os mesmos sintomas do mundo, então o juízo, como diz a Escritura, começa pela casa de Deus. Entender essa anatomia é doloroso. É como receber um diagnóstico difícil, mas é também o começo da cura. Porque só quando sabemos o nome da doença é que podemos buscar o remédio certo. E o remédio bendito, seja Deus, não é um mistério. Mas antes de falarmos sobre o remédio, precisamos entender a principal manifestação dessa doença em nosso tempo. Precisamos falar sobre os deuses que criamos para colocar no lugar do Deus verdadeiro que abandonamos. E esse será o tema do nosso próximo encontro, a idolatria moderna. Antes de acendermos a luz
Sobre os altares escondidos do nosso tempo, eu quero te fazer um convite rápido e diferente. Pense no seu dia hoje. Qual foi a primeira coisa que você buscou pela manhã? A última coisa que você viu antes de dormir? Seja honesto consigo mesmo. Agora vá aos comentários e escreva apenas uma palavra que resuma isso. Sem julgamentos. É um exercício de autoconsciência. E o que vamos descobrir juntos pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio coração. Na nossa última conversa, fizemos algo difícil. Tivemos a coragem de olhar para a radiografia da alma caída, de entender a anatomia dessa doença espiritual, que começa com a supressão da verdade, floresce na ingratidão e resulta em Deus nos entregando aos nossos próprios desejos. O diagnóstico é claro: estamos doentes. Mas qual é a principal manifestação, o sintoma mais visível e perigoso dessa doença em nossa geração? A resposta está em uma palavra que soa antiga, quase mítica, mas que nunca foi tão presente e poderosa como hoje: idolatria. Eu sei, eu sei. Quando você ouve a palavra idolatria, sua mente provavelmente viaja para milhares de anos atrás. Você imagina estátuas de ouro, como o bezerro que os israelitas fizeram no deserto. Você pensa em povos antigos se curvando diante de figuras de madeira ou pedra em rituais estranhos em templos pagãos. E você pensa: isso não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa moderna e inteligente. Eu não adoro estátuas. E é exatamente por isso que a idolatria moderna é infinitamente mais perigosa. Porque ela é sutil. Ela não se apresenta como uma estátua de pedra, mas se disfarça de ambição, de segurança, de amor, de liberdade. Ela não exige que você se curve fisicamente, mas exige a total lealdade do seu coração. O inimigo é astuto. Ele sabe que não nos curvaríamos a um totem de madeira, então ele nos oferece ídolos muito mais sofisticados, muito mais atraentes, ídolos que nós mesmos criamos e que amamos com todas as nossas forças. Mas o que é um ídolo? Em sua essência, um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus na sua vida. É qualquer coisa, por melhor que seja, que se torna a sua fonte última de significado, de segurança, de identidade ou de felicidade. É aquilo em que seu coração confia. É aquilo para o qual você corre em busca de conforto. É aquilo que, se você perdesse, sentiria que sua vida acabou. Um ídolo não é necessariamente algo ruim. Muitas vezes é algo bom que transformamos em um Deus. Deixe-me ser prático. Para muitos, o grande ídolo de hoje é o sucesso profissional, a carreira, a promoção, o reconhecimento. Essa pessoa vive e respira pelo trabalho. Ela sacrifica sua saúde, seu tempo com a família, seus princípios, tudo no altar do sucesso. Sua identidade não está em ser um filho amado de Deus. Está no cargo que ocupa, no título, em seu cartão de visitas. E quando esse emprego é perdido, ou quando a promoção não vem, seu mundo desaba, porque o Deus em quem ela confiava falhou. Para outros, o ídolo é o dinheiro e a segurança financeira. Eles vivem em constante ansiedade, verificando seus investimentos com medo de perder o que acumularam. A sua paz não vem da promessa de Deus de cuidar dos seus filhos, mas do saldo da sua conta bancária. Eles se sentem seguros não porque estão nas mãos do Criador, mas porque têm um pé de meia robusto. Mas Jesus nos alertou sobre esse ídolo. Ele disse: "Não acumuleis para vós tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Um ídolo que pode ser perdido em uma crise econômica ou roubado por um ladrão é um Deus muito fraco para se confiar. Pensemos no ídolo do romance e dos relacionamentos. Quantas pessoas colocam outro ser humano no centro de suas vidas, esperando que essa pessoa preencha o vazio que só Deus pode preencher? Elas vivem pela aprovação do parceiro, do cônjuge, dos filhos. Elas se moldam para agradar, com medo da rejeição ou do abandono. E é quando esse relacionamento termina, ou quando a outra pessoa as decepciona, e ela inevitavelmente vai porque é humana, a dor é devastadora. Elas não perderam apenas uma pessoa. Elas perderam seu Deus, sua fonte de identidade e de valor. E o que dizer do grande ídolo do nosso tempo, talvez o mais poderoso de todos, o ídolo do eu, autoadoração. Vivemos em uma cultura que nos diz todos os dias: siga o seu coração, faça o que te faz feliz. Você é o capitão da sua alma. Construímos nossas vidas em torno dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa felicidade. O nosso conforto se torna a nossa lei. A nossa opinião se torna a nossa verdade. Nos tornamos o centro do nosso próprio universo. Este é o pecado original, o mesmo que sussurrou para Adão e Eva no jardim: vocês serão como Deus. E nós acreditamos nessa mentira até hoje. Mas a Bíblia é implacável em seu diagnóstico sobre a idolatria. O profeta Jeremias, com o coração partido, transmite as palavras de Deus ao seu povo. E o que ele diz é uma descrição perfeita da nossa geração. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 males. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Esta é a imagem mais perfeita e trágica da idolatria humana. Deus não nos acusa de apenas um mal, mas de 2. E é crucial que entendamos a ordem deles. O primeiro mal: eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. A tragédia não começa com a construção de ídolos. Começa com o abandono da fonte. Começa quando nos afastamos da única coisa que pode verdadeiramente satisfazer a sede da nossa alma. Pense em uma fonte de água viva. A água é pura, é fresca, é constante. Você não precisa cavar por ela, não precisa se esforçar. Ela simplesmente jorra de graça, oferecendo vida a tudo e a todos ao seu redor. Este é Deus. Ele é a fonte inesgotável de amor, de alegria, de paz, de significado. Ele é a resposta para a sede mais profunda do nosso coração. E o nosso primeiro ato de rebelião é dar as costas a essa fonte e dizer em nossa arrogância: eu não preciso disso. Eu posso encontrar água sozinho. E isso nos leva diretamente ao segundo mal, que é a consequência direta do primeiro. E cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. A natureza humana odeia o vácuo. Quando abandonamos a Deus, o vazio que fica precisa ser preenchido com alguma coisa. E então, começamos a cavar. Com o suor do nosso rosto, com a força dos nossos braços, com toda a nossa energia, nós cavamos as nossas próprias cisternas. A cisterna do sucesso profissional que mencionamos, onde cavamos dia e noite.
sacrificando tudo na esperança de que a água do reconhecimento nos satisfaça. A cisterna da segurança financeira, onde acumulamos e guardamos, cavando mais fundo a cada dia, acreditando que a água da riqueza nos protegerá de todas as tempestades. A cisterna da aceitação social, onde moldamos nossa personalidade e nossas opiniões para agradar aos outros, cavando desesperadamente em busca da água da aprovação. A cisterna do prazer, onde buscamos a próxima sensação, a próxima experiência, a próxima emoção, cavando cada vez mais fundo no poço do hedonismo, esperando que finalmente uma dessas águas sacie a nossa sede. A cisterna do conhecimento, onde lemos, estudamos e debatemos, acreditando que a água da razão e da filosofia pode preencher o nosso vazio existencial. E o que Deus diz sobre todas essas cisternas que cavamos com tanto esforço, Ele diz que elas são rachadas, todas elas, sem exceção. Essa é a mentira central de todo ídolo. Ele promete água, mas não pode retê-la. A cisterna do sucesso é rachada porque a água do reconhecimento vaza pelo buraco da comparação. Sempre haverá alguém mais bem-sucedido, mais aplaudido. A cisterna do dinheiro é rachada porque a água da segurança vaza pelo buraco da ansiedade e da perda. A cisterna dos relacionamentos é rachada porque a água do amor humano, por mais bela que seja, vaza pelo buraco das imperfeições e do egoísmo. A cisterna do prazer é rachada porque a água da euforia sempre vaza pelo buraco do vazio do dia seguinte. E assim, a vida de um idólatra, que é a vida da maioria das pessoas em nosso mundo, se torna um ciclo exaustivo e frustrante. É o esforço interminável de cavar, cavar e cavar, e depois correr com baldes para tentar encher uma cisterna que vaza apenas para se encontrar no final de cada dia, cansado, sujo, sedento e olhando para um poço de lama. Não é essa a descrição da alma moderna? Uma ansiedade constante, uma insatisfação crônica, uma busca frenética pela próxima coisa, que finalmente vai nos fazer felizes apenas para descobrir que ela também é uma cisterna rachada. Mas as consequências da idolatria vão além da frustração. Ela leva à escravidão. Nós pensamos que estamos no controle dos nossos ídolos, que eles nos servem. Que ilusão! A verdade é que nós nos tornamos escravos daquilo que adoramos. O apóstolo Paulo disse em Romanos 6, não sabem que aquele a quem se oferecem como servos para a obediência de si mesmo, a quem obedecem, são servos. O homem que adora o dinheiro não possui o dinheiro. Ele é possuído pelo medo de perdê-lo. Ele se torna escravo da ansiedade. A mulher que adora a aprovação dos outros não está no controle de sua vida. Ela é uma escrava da opinião alheia. O jovem que adora o prazer não é livre. Ele é um escravo de seus próprios apetites, incapaz de dizer não. O intelectual que adora sua própria mente não é livre. Ele é um escravo do seu próprio orgulho, incapaz de se curvar diante de uma verdade maior que ele. Seu ídolo se torna seu mestre, e é um mestre cruel que exige tudo e não dá nada de substancial em troca. E há uma consequência final, a mais trágica de todas. A idolatria nos torna espiritualmente cegos e surdos. No Salmo 115, o salmista zomba dos ídolos de ouro e prata, dizendo:
têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E então, ele diz algo arrepiante: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Quando você adora algo que é mudo, você perde a sua voz espiritual para clamar a Deus. Quando você adora algo que é cego, você perde a sua visão espiritual para discernir a verdade. Quando você adora algo que é surdo, você perde a sua audição espiritual para ouvir o eco da voz de Deus. A idolatria cauteriza a alma. Ela nos endurece. E é por isso que uma geração inteira pode estar vivendo em meio a todos os sinais proféticos, ouvindo o tremor nos alicerces, e ainda assim não perceber nada. Eles se tornaram como os ídolos que adoram insensíveis vazios sem vida. Você pode perguntar, mas por que Deus se importa tanto? Porque Ele é um Deus zeloso, como diz o primeiro mandamento. Muitas pessoas interpretam mal o ciúme de Deus. Elas o veem como o ciúme mesquinho e egoísta de um ser humano. Mas não é nada disso. O ciúme de Deus é o ciúme protetor de um pai amoroso que vê seu filho escolhendo beber veneno em vez da água pura que ele oferece. É o ciúme de um médico genial que vê seu paciente rejeitando a cura e abraçando a doença. Deus odeia a idolatria não porque ele tem uma necessidade egoísta de ser adorado. Ele odeia a idolatria porque ele nos ama. Ele sabe que qualquer coisa que colocarmos em seu lugar irá, no fim, nos destruir. Ele sabe que as cisternas rachadas só nos deixarão mais sedentos e desesperados. Seu mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não é uma regra para proteger a sua autoestima. É um muro de proteção para salvar as nossas almas. Ele está dizendo: confie em mim. Eu sou a única fonte que nunca seca. Eu sou o único alicerce que nunca treme. Todo o resto é areia movediça. Então agora, a luz que acendemos sobre os altares do mundo precisa ser virada para dentro, para o altar do seu coração. Seja brutalmente honesto consigo mesmo neste exato momento. Qual é a sua cisterna rachada, onde você tem cavado em busca de água em vez de correr para a fonte? Qual é o nome do seu ídolo? É o seu trabalho, é o seu dinheiro, é a sua família, é o seu conforto, é a sua reputação, é você mesmo. Aqui está um teste simples para descobrir seu ídolo. Aquilo com que você mais se preocupa é provavelmente o seu ídolo. Aquilo a que seus pensamentos recorrem quando você não está pensando em nada é provavelmente o seu ídolo. Aquilo que você defende com unhas e dentes aterrorizado com a ideia de perdê-lo é provavelmente o seu ídolo. Identificar nossos ídolos é o primeiro passo para a liberdade. Porque a idolatria não é um problema sem solução. É o exato problema para o qual Jesus veio morrer. Na cruz, Jesus absorveu todo o juízo que a nossa falsa adoração merecia. Ele se tornou a demonstração máxima do fracasso de todos os outros deuses. O Deus dinheiro não pôde comprá-lo da cruz. O Deus poder político não pôde mantê-lo no túmulo. O Deus religião o rejeitou. Ele desmascarou todos os nossos ídolos e se ofereceu
como a verdadeira fonte de água viva. E é por isso que entender a idolatria é tão crucial para entender os tempos em que vivemos. Porque o caos, a dor, a divisão e a ansiedade que vemos no mundo não são problemas políticos ou sociais em sua raiz. Eles são o resultado inevitável de milhões e milhões de corações, cada um se curvando ao seu próprio ídolo, cada um cavando sua própria cisterna rachada. É uma sociedade inteira morrendo de sede, mesmo estando cercada de poços vazios. E é exatamente esse caos, essa dor coletiva, gerada por milhões de corações idólatras, que Jesus descreveu de uma forma muito específica. Ele não chamou de o fim, mas de algo que precede um novo começo. E é sobre isso que falaremos em nosso próximo encontro, as dores de parto da criação. Antes de entrarmos no coração pulsante do nosso tema de hoje, eu preciso te perguntar algo. Você já sentiu medo ao olhar para o mundo, ao ligar o noticiário e ver o caos, a dor, a instabilidade? Seja sincero. Se a resposta for sim, escreva nos comentários "Já senti". Hoje, pela luz da palavra, vamos transformar esse medo em algo completamente diferente. Fique comigo. Nós passamos por um caminho difícil até aqui. Tivemos a coragem de diagnosticar a doença da alma, de entender a anatomia da queda espiritual. E, por último, olhamos diretamente nos olhos dos nossos ídolos, as cisternas rachadas que cavamos na tentativa inútil de saciar a sede que só Deus pode preencher. Vivimos que uma sociedade composta por milhões de corações idólatras, cada um correndo atrás de seu próprio Deus, inevitavelmente produz o que vemos ao nosso redor: caos, divisão, ansiedade, uma frustração profunda e um sentimento crescente de que as coisas estão saindo do controle. E é exatamente aqui, neste ponto, que a maioria das pessoas para. Elas olham para o mundo e chegam a uma de duas conclusões. A primeira é a do otimista secular. A humanidade já passou por crises antes. Vamos dar um jeito. Com mais tecnologia, mais educação, mais política, nós vamos consertar isso. É a fé no homem, a crença de que podemos consertar a nossa própria cisterna rachada com um pouco mais de esforço e engenhosidade. A outra conclusão é a do pessimista ou do desesperado: o mundo acabou. Não há mais esperança. É cada um por si. Vamos aproveitar o que pudermos antes que tudo desabe de vez. Ambas as visões, meus amigos, estão tragicamente equivocadas. Porque ambas deixam Deus fora da equação. Elas olham para os sintomas, o caos e a dor, mas não conseguem enxergar o que está acontecendo por trás das cortinas da história. Elas veem o tremor, mas não entendem o seu significado. Mas a Bíblia nos oferece uma terceira perspectiva, uma perspectiva radical que transforma o medo em esperança e o desespero em expectativa. E essa perspectiva nos foi dada pelo próprio Jesus Cristo. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, os discípulos chegam a Jesus com a mesma pergunta que inquieta o nosso coração hoje. Eles olham para as estruturas do mundo e perguntam: Mestre, diz-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Eles queriam um mapa, um cronograma, e Jesus, em sua infinita sabedoria, lhes dá algo muito mais valioso. Ele lhes dá uma nova maneira de ver.
ele começa a descrever o cenário que nos é tão familiar. Ele fala: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Pare por um momento. Ligue o noticiário de hoje à noite. É exatamente isso que você vai ver. Conflitos que explodem em cantos inesperados do globo. Tensões políticas que mantêm o mundo em suspense. Crises de alimentos, desastres naturais que parecem cada vez mais frequentes e intensos. Jesus, há 2000 anos, pintou um retrato preciso da nossa era. E ao ouvir isso, o coração natural se enche de medo. É o fim de tudo. Mas então, Jesus acrescenta uma frase curta, uma frase que muda absolutamente tudo. Ele olha para todo esse caos, toda essa dor, toda essa instabilidade e diz: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Em algumas traduções, o princípio das dores de parto. Pense na força dessa metáfora. É uma das imagens mais poderosas de toda a Bíblia. Quando uma mulher entra em trabalho de parto, ela sente uma dor que talvez seja a mais intensa que um ser humano pode experimentar. As contrações vêm em ondas, cada uma, parecendo mais forte que a anterior. É um momento de agonia, de esforço, de gritos. Para alguém que olhasse de fora, sem entender o processo, poderia parecer que ela está morrendo. Poderia parecer um evento de pura destruição e sofrimento. Mas a mulher e todos que a amam sabem de uma verdade profunda que muda a percepção daquela dor. Eles sabem que aquela dor não é para a morte. Aquela dor é para a vida. Aquelas contrações não são espasmos aleatórios de sofrimento. Elas são produtivas. Cada onda de dor está empurrando uma nova vida para o mundo. A dor tem um propósito. Ela é o sinal de que algo novo e maravilhoso está prestes a nascer. A agonia do momento presente será completamente ofuscada pela alegria da chegada do Filho. Você consegue ver o que Jesus está nos dizendo. Ele está nos ensinando a reinterpretar o caos do mundo. A guerra, a fome, os desastres, a decadência moral, a ansiedade coletiva. Tudo isso que nos assusta não são os espasmos da morte de um mundo sem esperança. São as contrações de um universo que está em trabalho de parto. São os sinais de que o reino de Deus, a nova criação, está prestes a nascer em sua plenitude. O apóstolo Paulo expande essa ideia de forma magnífica na sua carta aos Romanos, no capítulo 8. Ele diz: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E então, ele diz algo espantoso. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A própria terra está gemendo. A natureza, os sistemas, a humanidade. Tudo está sentindo as dores do parto. O que o mundo chama de caos climático,
a Bíblia chama de a criação gemendo. O que o mundo chama de instabilidade geopolítica, a Bíblia chama de a criação gemendo. O que o mundo chama de crise de saúde mental, a Bíblia chama de a criação gemendo. Esta é a profecia oculta que o mundo não consegue ver. Eles veem a dor, mas não entendem o seu significado. Eles sentem as contrações, mas não têm esperança do nascimento. Eles olham para a escuridão crescente e pensam que é o fim, quando na verdade é a escuridão que precede o amanhecer mais glorioso da história. Essa perspectiva muda tudo. Ela não nega a realidade da dor. O trabalho de parto é real e é doloroso. Jesus não disse para ignorarmos o sofrimento, mas ele nos deu uma lente para enxergá-lo corretamente. Para o crente, para aquele que colocou sua fé em Cristo, os sinais do fim dos tempos não devem produzir pânico, mas preparação. Não devem nos levar ao desespero, mas a levantar a cabeça com expectativa. Como Jesus mesmo disse logo em seguida: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Pense em um marinheiro experiente no meio de uma tempestade. Enquanto os passageiros inexperientes gritam em pânico a cada onda, o marinheiro observa os ventos, as nuvens, as correntes. Ele não gosta da tempestade, mas ele a entende. Ele sabe que certos padrões indicam que a tempestade está chegando ao seu clímax e que logo depois virá a calmaria. Ele não entra em pânico, ele se prepara. Ele amarra o que precisa ser amarrado e ajusta as velas. Nós somos chamados a ser esse tipo de marinheiro espiritual. A profecia bíblica não nos foi dada para que possamos construir um abrigo subterrâneo e nos esconder do mundo. Ela nos foi dada para que possamos viver no mundo com uma sabedoria e uma paz que o mundo não consegue entender. Enquanto todos correm desesperados, o crente pode ter calma, não porque seja insensível, mas porque conhece o final da história. Sabemos que a história não está caminhando para o caos final, mas para a coroação do rei. Isso nos liberta de dois grandes erros. Primeiro, nos liberta da utopia secular, da crença ingênua de que podemos construir o paraíso na terra com nossas próprias mãos. A Bíblia é clara. As dores de parto vão se intensificar. As coisas não vão ficar mais fáceis antes da vinda de Cristo. Tentar consertar o mundo com sistemas humanos é como tentar dar um analgésico a uma mulher em trabalho de parto e dizer a ela para parar de sentir dor. A dor tem um propósito e precisa seguir seu curso. Nossa missão não é parar as contrações, mas anunciar que um rei está vindo. Segundo, nos liberta do desespero e da apatia. Saber que estamos em tempos proféticos não é uma desculpa para nos retirarmos da sociedade. Pelo contrário, é o maior incentivo para vivermos com urgência e propósito. É como saber que o noivo está chegando à festa de casamento a qualquer momento. Você não vai dormir. Você se prepara, você acende a sua lâmpada, você fica vigilante, você ajuda os outros a se prepararem também. Você vive cada dia com a consciência de que ele pode ser o último e você quer que sua vida conte para a eternidade. As dores de parto da criação são a resposta de Deus à idolatria do homem. Quando a humanidade cava suas cisternas rachadas e morre de sede,
A criação inteira geme ansiando pelo dia em que a verdadeira fonte de água viva restaurará todas as coisas. O caos que vemos é o som desse gemido coletivo. Então, da próxima vez que você ligar a televisão e seu coração começar a se apertar com medo, lembre-se desta metáfora. Lembre-se que você não está assistindo à morte do mundo, mas ao seu trabalho de parto, e isso te levará a fazer uma pergunta diferente. Em vez de perguntar, quando tudo isso vai acabar, você começará a perguntar, Senhor, como queres que eu viva em meio a estas dores de parto? Como posso ser uma parteira da esperança em um mundo que só sente a dor? Como posso apontar para a vida que está prestes a nascer? Essa mudança de perspectiva é o que separa a fé do medo. É o que nos permite viver com uma bem-aventurada esperança, como disse o apóstolo Paulo. Mas essa esperança nos leva a uma nova realidade. Porque à medida que as dores de parto se intensificam, a luz e a escuridão se tornam mais distintas e uma grande separação começa a acontecer. Uma divisão que força cada alma a fazer uma escolha. E é sobre essa grande divisão e sobre os dois únicos caminhos que restarão que falaremos em nosso próximo encontro. Antes de seguirmos para essa encruzilhada final, eu quero que você faça uma pausa e pense. Na sua jornada, você já sentiu que precisava fazer uma escolha clara, um ponto sem retorno? Se sim, compartilhe nos comentários apenas com a palavra decisão. O que vamos discutir agora é a decisão mais importante da história e talvez da sua vida. Até agora, em nossa jornada, nós aprendemos a ver o mundo com novos olhos. Aprendemos a ouvir o eco da advertência de Deus no silêncio de uma geração distraída. Aprendemos a decifrar a linguagem esquecida de Deus, não para prever o futuro, mas para entender seu caráter imutável. Tivemos a coragem de diagnosticar a anatomia da queda espiritual em nossos próprios corações e desmascarar os ídolos modernos, as cisternas rachadas que nunca podem satisfazer nossa sede. E finalmente aprendemos a reinterpretar o caos global, não como os espasmos da morte, mas como as dores de parto de uma nova criação. Essa nova perspectiva é poderosa. Ela nos enche de uma esperança que o mundo não pode compreender. Mas ela também nos coloca diante de uma realidade inevitável e sóbria. À medida que as dores de parto se intensificam, algo começa a acontecer na paisagem espiritual da humanidade. A névoa da indiferença começa a se dispar. As áreas cinzentas começam a desaparecer. E o que emerge é uma clareza desconfortável, uma grande divisão que força cada alma a escolher de que lado do caminho ela realmente está. Pense nisso desta forma. Em tempos de paz e prosperidade, é fácil para as coisas se misturarem. É fácil viver uma vida morna, com um pé no mundo e um pé na igreja. É fácil ser espiritual, mas não religioso. É fácil concordar com os valores de Deus em teoria, mas viver de acordo com os valores do mundo na prática. A linha entre a luz e a escuridão pode parecer um pouco borrada, mas quando a pressão aumenta, quando as dores de parto se tornam mais fortes, essa linha borrada se torna nítida como o fio de uma navalha. A pressão tem o poder de revelar
o que está verdadeiramente dentro do coração. Ela força a autenticidade. Em tempos de crise, a neutralidade se torna impossível. O silêncio deixa de ser uma opção e se torna uma declaração. Cada escolha, por menor que seja, começa a nos alinhar com um de dois lados opostos. E foi exatamente isso que Jesus Cristo profetizou. Ele, que é a personificação do amor, foi também quem falou de forma mais clara sobre essa divisão inevitável. A imagem mais famosa que ele usou está em Mateus, capítulo 7. Ele disse: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. 2 portões, 2 caminhos, 2 destinos, não 3, não 10, apenas 2. Nos tempos finais, essa realidade se torna a experiência vivida de toda a humanidade. A sociedade, de forma cada vez mais clara, se polariza em torno desses 2 caminhos. Vamos olhar para o caminho espaçoso. Jesus diz que a porta é larga e o caminho é fácil. Por quê? Porque é o caminho do fluxo natural da cultura, o caminho da menor resistência. É o caminho que diz: faça o que você sente. A sua felicidade é a prioridade máxima. É o caminho que aplaude a autoadoração, o ídolo do eu que discutimos. Nele, a verdade não é uma rocha sólida, mas uma massa de modelar, que cada um molda de acordo com a sua conveniência. A moralidade não é baseada em um padrão divino, mas no consenso da maioria ou no desejo individual. O caminho espaçoso é inclusivo com tudo, exceto com a exclusividade da verdade de Deus. Ele tolera todos os deuses, contanto que você não declare que existe apenas um Deus verdadeiro. Ele celebra todas as verdades, contanto que você não afirme que existe a verdade. É um caminho que parece livre, mas que na realidade leva à escravidão. A escravidão aos seus próprios apetites à opinião dos outros e, finalmente, à perdição, como diz Jesus. E ele nos dá um detalhe assustador sobre esse caminho. Muitos são os que entram por ele. É o caminho padrão. É a estrada principal da humanidade caída. Não é preciso nenhum esforço para estar nele. Basta não fazer nada, apenas seguir a multidão. Agora, olhemos para o caminho estreito. Jesus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Por que estreito? Porque só existe uma entrada, o próprio Jesus Cristo. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Esta é a declaração mais radical e ofensiva para a mentalidade do caminho espaçoso. Não é um de muitos caminhos para Deus, é o único caminho. A porta é estreita porque exige que deixemos nossa bagagem de orgulho, de autossuficiência e de pecado do lado de fora. Não podemos entrar carregando nossos ídolos. Precisamos nos curvar, nos humilhar e entrar pela fé naquele que é a porta. E porque o caminho é apertado. A palavra grega original, aqui, significa pressionado, afligido. É um caminho de conflito. É um caminho que vai contra a correnteza. Viver nesse caminho significa que haverá uma pressão constante do mundo ao redor. A cultura do caminho espaçoso irá te chamar de intolerante,
por crer na verdade. Irá te chamar de retrógrado por defender uma moralidade bíblica. Irá te chamar de tolo por depositar sua fé em um Salvador invisível em vez de confiar na força humana. O caminho apertado exige renúncia diária. Exige que você diga não à sua própria vontade para dizer sim à vontade de Deus. Exige que você ame seus inimigos quando o mundo te diz para odiá-los. Exige que você busque a pureza quando o mundo celebra a promiscuidade. Exige que você viva com uma perspectiva eterna em um mundo obcecado pelo aqui e agora. E Jesus nos dá um detalhe sóbrio sobre esse caminho. Poucos há que a encontrem. À medida que as dores de parto se intensificam, a distância entre esses dois caminhos aumenta. O que antes era um vale verdejante entre eles se torna um abismo intransponível. A pressão do mundo força as pessoas a escolherem. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu jovem discípulo Timóteo, descreve perfeitamente a mentalidade do caminho espaçoso nos últimos dias. Em 2 Timóteo capítulo 3 ele diz: "Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus." E então, ele adiciona um detalhe crucial que descreve a religiosidade superficial de hoje, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta é uma descrição perfeita da fé morna, que se sente confortável no meio do caminho. Pessoas que vão à igreja, que sabem o jargão cristão, que têm uma aparência de que são de Deus. Mas em suas vidas diárias, em suas decisões financeiras, em seus relacionamentos, em como usam seu tempo, o poder do Evangelho, a eficácia da transformação, está completamente ausente. A pressão dos últimos dias irá expor essa fé superficial. Ela irá forçar uma decisão. A fé que não é genuína não sobreviverá ao fogo da provação. A grande divisão, portanto, não é entre pessoas religiosas e não religiosas. É entre aqueles que estão no caminho espaçoso e aqueles que estão no caminho estreito. É entre aqueles cuja lealdade final é a si mesmos e aqueles cuja lealdade final é a Jesus Cristo. Esta profecia oculta sobre a grande divisão é profundamente pessoal. Ela nos tira da plateia e nos coloca no palco. Ela nos força a olhar para os nossos próprios pés e perguntar: em qual caminho eu estou andando agora mesmo? Não é sobre o que você diz que acredita. Não é sobre a igreja que você frequenta. É sobre a trajetória do seu coração. Sua vida está sendo conformada à imagem do mundo ou está sendo transformada pela renovação da sua mente, como diz Paulo em Romanos 12. Esta escolha não é uma questão de preferência como escolher um time de futebol. É uma questão de vida ou morte e a urgência aumenta a cada dia. O mundo está nos pressionando a entrar pela porta larga. Anúncios, filmes, músicas, ideologias, tudo grita em uníssono. Este é o caminho da felicidade. Venha, é fácil, todos estão aqui. Mas há outra voz. Uma voz mais suave, mas infinitamente mais poderosa. A voz do pastor, que chama suas ovelhas pelo nome. A voz que diz: eu sou a porta, entre por mim. O caminho pode ser apertado, pode haver sacrifícios,
Pode haver perseguição, mas neste caminho você encontrará vida, vida verdadeira, vida abundante, vida eterna. A grande tragédia do nosso tempo será a de milhões de pessoas que, vivendo em meio à maior clareza espiritual da história, ainda assim escolherão o caminho espaçoso. Eles verão a divisão, sentirão a pressão, ouvirão o chamado. Mas o amor por seus ídolos, o amor pelo conforto, o amor pela aceitação do mundo será mais forte. E eles continuarão caminhando com a multidão direto para o precipício, talvez até cantando canções sobre sua própria liberdade. Mas há uma promessa para aqueles que escolhem o caminho estreito. Uma promessa de que não estão sozinhos. Mesmo que sejam poucos, eles fazem parte de uma família, um povo que Deus, desde o início dos tempos, tem preservado para si mesmo. Um povo que não se dobra, que não se conforma, que não se vende. A Bíblia os chama de o remanescente. E é para este grupo, para esta esperança, no meio da divisão, que olharemos em nosso próximo e último encontro. É a luz que brilha mais forte quando a noite está mais escura. Estamos nos aproximando do coração da nossa mensagem final. E antes de revelarmos onde encontrar força em meio a essa grande divisão, eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Em meio a todo o barulho e pressão do mundo, você já se sentiu sozinho em sua fé? Sozinho em seus valores? Se a resposta for sim, escreva nos comentários: não estou só. Declare isso pela fé, porque o que vamos descobrir hoje é a promessa de Deus exatamente para esse sentimento. Nós chegamos a um ponto crucial e talvez um pouco assustador em nossa jornada. Vimos como, à medida que as dores de parto da criação se intensificam, uma grande divisão acontece. A névoa se dissipa e dois caminhos se tornam inconfundivelmente claros: o caminho espaçoso, fácil e popular que leva à perdição, e o caminho estreito, apertado e desafiador que leva à vida. E a palavra de Deus nos diz, com uma honestidade brutal, que muitos escolherão o primeiro e poucos encontrarão o segundo. Ao ouvir isso, o coração pode facilmente se encher de um sentimento de solidão ou até de desânimo. Olhamos para a força avassaladora da cultura, para a multidão que corre alegremente pelo caminho espaçoso, e depois olhamos para nós mesmos tentando nadar contra essa correnteza poderosa e pensamos: será que vale a pena? Somos tão poucos. Que diferença podemos fazer? Talvez seja mais fácil simplesmente deixar a correnteza nos levar. Se você já se sentiu assim, saiba que você não está sozinho nesse sentimento. Um dos maiores profetas de Deus, Elias, sentiu exatamente a mesma coisa. Ele havia acabado de ter uma vitória espetacular contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele viu fogo descer do céu. Mas logo depois, ameaçado pela rainha Jezabel, ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu a Deus que tirasse sua vida. Ele estava exausto, deprimido e se sentindo completamente só. Ele disse a Deus em 1 Reis, capítulo 19: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Só eu fiquei. Você consegue sentir a dor e o isolamento em sua voz? Eu sou o único.
Todos os outros se curvaram. Todos os outros abandonaram a fé. A causa está perdida. É exatamente nesse ponto de desespero que Deus nos revela uma das mais belas e encorajadoras promessas de toda a Bíblia. Deus responde a Elias, mas ele não o repreende por seu desânimo. Ele o conforta com uma verdade surpreendente. Ele diz: "Contudo, deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou." Que revelação Elias pensava que era apenas um, mas Deus tinha 7.000. 7.000 pessoas que no silêncio de seus corações e na integridade de suas vidas não haviam se conformado com a idolatria da sua época. Eles não estavam nos holofotes, eles não eram famosos, mas eles eram fiéis. E para Deus, isso era tudo o que importava. Este grupo, os 7.000, no tempo de Elias, a família de Noé, no tempo do dilúvio, os poucos que choravam pelos pecados de Jerusalém, no tempo de Ezequiel. A Bíblia os chama de o remanescente. A doutrina do remanescente é o fio de ouro da esperança que atravessa toda a Escritura. Esta é a promessa de que não importa quão escura a noite se torne, não importa quão grande seja a apostasia, não importa quão poucos pareçam ser os fiéis, Deus sempre preserva para si um povo que não se vende, um povo que não negocia a verdade, um povo cujo coração pertence inteiramente a Ele. O remanescente não é definido por números, mas por fidelidade. Não é uma elite espiritual que se sente superior aos outros. Pelo contrário, é um povo marcado pela humildade, pela consciência de sua própria fraqueza e pela total dependência da graça de Deus. Eles não são fortes em si mesmos. Eles são fortes porque estão conectados à videira verdadeira. Nos tempos finais, em meio à grande divisão, entender o chamado ao remanescente é crucial para a nossa perseverança, porque ser parte do remanescente não é um título passivo que recebemos, é uma identidade ativa que abraçamos, e essa identidade vem com responsabilidades sagradas. Primeiro, o remanescente é chamado a ser uma comunidade de encorajamento. O diabo quer nos isolar. Ele quer que acreditemos na mentira que ele sussurrou para Elias: "Você está sozinho." Porque quando estamos sozinhos, ficamos vulneráveis e desanimados. É por isso que o autor de Hebreus nos exorta: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Em tempos de pressão, precisamos uns dos outros mais do que nunca. Precisamos de irmãos e irmãs que possam orar por nós quando nossas forças acabam, que possam nos lembrar da verdade quando a mentira do mundo parece tão convincente, que possam simplesmente caminhar ao nosso lado, no caminho estreito, nos lembrando de que não estamos sós. O remanescente não é uma coleção de indivíduos isolados. É um corpo, uma família, um exército. Segundo, o remanescente é chamado a ser o guardião da verdade. Em um mundo que trata a verdade como relativa, o remanescente se apega à palavra de Deus como a sua única rocha inabalável. Judas, em sua pequena carta, nos dá um comando urgente: que batalheis pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Batalhar é uma palavra de guerra. Significa que a verdade estará sob ataque. Haverá tentativas de diluí-la, de distorcê-la, de torná-la mais palatável para a cultura do caminho espaçoso. O remanescente é o povo que diz não. Eles não se envergonham do Evangelho, mesmo quando o mundo o chama de loucura. Eles ensinam a seus filhos os caminhos do Senhor, mesmo quando a cultura ensina o oposto. Eles defendem a santidade da vida do casamento e da família como Deus os instituiu. Ser um guardião da verdade não nos torna populares. Pelo contrário, nos torna um alvo. Mas é um chamado honroso o de manter a chama acesa para que as futuras gerações possam encontrar o caminho. Terceiro, e talvez o mais importante, o remanescente é chamado a ser sal e luz. Jesus não nos chamou para nos retirarmos do mundo e nos escondermos em mosteiros espirituais até que Ele volte. Ele nos deixou aqui com um propósito. Ele disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que o sal faz, o sal preserva. Em um mundo que está apodrecendo moral e espiritualmente, a presença de um povo santo, de um remanescente fiel, age como um agente preservador que retarda o processo de decadência. O sal também dá sede. Uma vida vivida em santidade e alegria, em meio a um mundo de cisternas rachadas, deve fazer as pessoas ao nosso redor perguntarem: o que você tem que eu não tenho? Onde você encontrou essa água viva? E o que a luz faz? A luz expõe a escuridão, mas mais importante, ela guia o caminho. Em um mundo tropeçando na escuridão da confusão e do desespero, nossas vidas devem ser como um farol. A maneira como amamos nossas famílias, como trabalhamos com integridade, como perdoamos aqueles que nos ofendem, como servimos os necessitados sem esperar nada em troca. Tudo isso são raios de luz que apontam para uma realidade diferente, para o reino de Deus. Não pregamos o Evangelho apenas com palavras. Nós o pregamos com uma vida transformada. Ser parte do remanescente, portanto, não é sobre sobrevivência, é sobre missão. Não é sobre nos salvarmos, mas sobre sermos usados por Deus para salvar outros. Mas aqui está o desafio. Este chamado ao remanescente não é um convite para um clube confortável. É um chamado à purificação. É um chamado para abandonar a fé morna, a fé de aparência que Paulo descreveu. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus dá uma advertência severa à igreja de Laodiceia, a igreja que se sentia rica e autossuficiente. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estas são algumas das palavras mais duras de Jesus em toda a Escritura. Deus não tem problemas com pessoas frias. Ele sabe onde elas estão. E o Evangelho pode alcançá-las. Ele, obviamente, se deleita com os que são quentes, apaixonados por ele. Mas a fé morna, a fé do meio-termo, a fé que tenta misturar o caminho estreito com o caminho espaçoso, essa fé o enoja, porque ela é uma deturpação do Evangelho. Ela engana a si mesma e aos outros, apresentando um cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem poder. O chamado ao remanescente é um chamado
para sair da mornidão. É um chamado para o arrependimento. Um chamado para examinar nossos corações e arrancar de lá os ídolos que ainda toleramos. Um chamado para consagrar nossas vidas de forma radical e sem reservas ao Rei que está voltando. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: isso é demais para mim. Eu sou fraco. Eu tenho falhado tanto. Bem-vindo ao clube. Todos nós falhamos. A qualificação para fazer parte do remanescente não é a nossa perfeição, mas a nossa dependência. É reconhecer que não podemos fazer isso sozinhos e nos lançarmos sobre a graça de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, citando a promessa de Deus para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O remanescente de Deus não é composto de super-heróis espirituais. É composto de pessoas comuns, fracas e quebradas, que foram encontradas pela graça extraordinária de Deus e que, por amor e gratidão, decidiram oferecer suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então, quando você olhar para a grande divisão, não se desespere. Quando se sentir pequeno diante da multidão, não desanime. Lembre-se dos 7.000 de Elias. Você não está só. Deus tem o seu povo em todos os lugares. E Ele está te chamando hoje para se levantar e ser contado entre eles. Para ser a luz, para ser o sal, para ser um guardião da fé, para ser parte da resposta de Deus para um mundo em trabalho de parto. A questão final, então, não é se haverá um remanescente. A Bíblia garante que haverá. A questão final é: você fará parte dele. Esta é a decisão que nos confronta na encruzilhada do tempo. E é sobre essa decisão final que falaremos em nosso último e mais importante encontro. Chegamos ao final da nossa jornada juntos. E tudo que falamos até agora se resume a este momento. Se esta série te impactou de alguma forma, se ela te fez pensar, se ela tocou seu coração, não comente nada ainda. Apenas se prepare, porque a decisão que vamos colocar diante de você agora é mais importante do que qualquer like ou inscrição. Esta é a conversa que define a eternidade. Nós caminhamos por um longo caminho. Começamos ouvindo o eco de um silêncio perturbador no coração de uma geração barulhenta. Aprendemos a decifrar a linguagem esquecida de Deus, não nos códigos secretos, mas nos padrões imutáveis do seu caráter, vistos na história de Nínive e Babilônia. Tivemos a coragem de olhar para a radiografia da nossa própria alma e entender a anatomia da queda espiritual, que começa não na ignorância, mas na ingratidão. Nós olhamos nos olhos dos nossos ídolos modernos, as cisternas rachadas que cavamos com tanto esforço apenas para nos encontrarmos perpetuamente sedentos. Vimos o caos do mundo não como o fim de tudo, mas como as dores de parto de uma nova criação. Entendemos que essas dores de parto estão forçando uma grande divisão, separando a humanidade em dois caminhos claros, o espaçoso e o estreito. E em meio a essa divisão, ouvimos o chamado de esperança para o remanescente, a promessa de que Deus sempre preserva um povo para si. E agora todos esses caminhos, todas essas verdades, todas essas profecias convergem para um único ponto no universo. E esse ponto é você. A pergunta que deixamos no ar em nosso último encontro foi: você fará parte do remanescente? Mas a verdade
é que essa pergunta leva a uma decisão